Emagreça 12 quilos em 12 semanas. Será que isso é possível, né? Emagreça 1 quilo por semana. Nossa, será que isso é possível? Bem, hoje eu vou trazer para vocês algo muito legal, né? Para quem não me conhece, meu nome é Luísa Azevedo, né? Desde 2017 eu produzo conteúdo sobre emagrecimento, emagreci mais de 20 quilos, sair da obesidade. Nesse canal eu falo sobre emagrecimento. E hoje eu quero contar para vocês, né? Mostrar aqui para vocês um site que você faz um cálculo, né? Que você coloca lá seu peso, sua altura e qual é a sua atividade, assim, se você é sedentário, se você faz exercícios 2, 3, 4 vezes na semana, como você tá. E ele faz um cálculo mais ou menos de quanto você pode emagrecer por semana, de acordo com a quantidade de calorias que tem lá. Então ele mostra, né, nesse site, tá? É gratuito, tá? Totalmente gratuito, tá lá na descrição, aqui embaixo do vídeo. E ele deve estar em inglês, mas aí você coloca lá, traduzir página. Você coloca a sua altura, seu peso, né? Se é fêmea, macho, que tá lá escrito assim, fêmea ou macho, porque é traduzido, né? É masculino ou feminino. E coloca também o seu nível de atividade. E ele vai dizer, né? Se você quiser emagrecer 1 quilo por semana, quanto de caloria que você tem que consumir. Se você quer emagrecer meio quilo por semana, quanto de caloria você quer, né? Você precisa consumir, né? Se você quer emagrecer de uma maneira mais leve, quantas calorias você deve consumir. E é muito interessante esse cálculo, tá? Porque é um cálculo que normalmente profissionais de saúde usam. Então, eu me lembro mesmo que quando eu descobri esse site, foi um médico que tinha recomendado. Eu achei interessante, achei muito legal, né? Condiz, já tem ali o cálculo todo certinho, bonitinho. Então, às vezes a gente fica naquela dúvida, né, de estabelecer metas. E ele vai mostrando assim. Agora, a gente vem aqui para uma questão comportamental, tá certo? Sobre isso de querer metas muito rápidas, ou da gente estar querendo, é, assim, agindo, na verdade, né? A gente está agindo assim com muita ansiedade para poder atingir um determinado peso. Né? A primeira coisa é que nem tudo é peso, tá, gente? Quando a gente fala sobre emagrecimento, a gente não pode ter o foco só na balança, né? Eu já cansei de falar isso aqui, né? Falo muito lá no Instagram também. Agora eu falo no TikTok, que eu também tô lá no TikTok. Mas a questão toda é a seguinte: se você quer emagrecer, você precisa entender que emagrecer não é só diminuir o peso, é melhorar a composição corporal. Então, muitas vezes, você pode, às vezes, não ver tanta diferença na balança, mas você vê diferença nas roupas mais folgadas, você vê diferença nos elogios que você recebe, você vê diferença no espelho, nas fotos. Então, você vê mais essa diferença porque está mudando a sua composição corporal, ou seja, está acontecendo aquilo que é muito bom, que é você está diminuindo gordura e está aumentando a massa magra. Então, você acaba ficando com volume menor, você acaba ficando mais magra, tá? E às vezes isso não reflete exatamente na balança. Mas é lógico que se você está com obesidade, né? Você está com sobrepeso, você provavelmente precisa emagrecer, né? Se você não faz nenhuma atividade física, você está percebendo que tem uma quantidade de gordura muito grande no seu corpo, lógico que diminuir o peso vai ser algo que você precisa fazer, né? Vai ser algo que você precisa alcançar, que é diminuir esse peso. Então, essa tabelinha com as calorias, com tudo direitinho, pode te ajudar, né? Só que quando a gente fala também de calorias, tá? A gente precisa pensar também na quantidade de proteína que a gente consome. Então, se vai fazer dieta sozinha, por favor, né, não deixe ali de consumir ali cerca de 1 grama de proteína, pelo menos, né, para cada peso corporal, ou para cada quilo de peso corporal. Vixe, hoje eu não tô muito bem não, hein? Para cada quilo de peso corporal, ou seja, se você pesa 60 quilos, né, consumir 60, 65 quilos, né? Consumir ali 65 gramas de proteína. Eu sei que isso pode parecer um pouco difícil para algumas pessoas, mas outras eu sei que estão bem inteiradas nisso, né? Que às vezes até me perguntam e tudo mais, né? Ah, Luísa, mas vem cá, né? 1,2, né? 1,3. Para uma dieta ela ser considerada normoproteica de 0,8 a 1,2 gramas de proteína, mais ou menos, por peso, tá? Por quilo, por quilo. Então, se você pesa 60 quilos, 60 gramas seria interessante de proteína. Você pesa 80 quilos, 80 gramas de proteína seria interessante. Quando a gente fala de 80 gramas de proteína, não é 80 gramas de frango, tá? Porque, por exemplo, em 100 gramas ali de frango, de um filé, né, de peito ali, deve ter mais ou menos 25 gramas de proteína. Então, é de proteína mesmo, tá? Não de filé de frango. Uma vez, um cliente falou assim comigo, mas Luísa, eu tava pensando aqui, poxa, eu tava vendo um vídeo na internet e tava falando que a gente só precisa consumir 100 gramas de proteína. Aí eu achei estranho, eu falei, não, mas 100 gramas de proteína é muito. Aí eu entendi que ele tinha entendido que 100 gramas de proteína era justamente 100 gramas de frango.
Então, isso é normal, né, para quem não é da área, assim, né, de nutrição, de educação física, né, dessas áreas, assim, de medicina ou fisioterapia, né, áreas que tem mais contato com a proteína, pode ter essa dificuldade para entender, tá bom? Então, quando fala assim, 100 gramas de proteína, não é 100 gramas de frango, mas 100 gramas de proteína no total dos alimentos. Então, 100 gramas de frango tem aproximadamente 25 gramas de proteína. Um ovo, por exemplo, tem aproximadamente 6 gramas de proteína. Então, é assim que a gente faz esse cálculo. Tem aplicativos que fazem esse cálculo também no celular, né? Um que é gratuito também. Tem a versão paga, mas a versão gratuita funciona bem, é o Macros. Vou deixar também o link aqui na descrição para que você possa acessar. Você pode fazer esse cálculo. Agora sim, gente, como é que eu vou fazer, tá, Luiz? Então, eu vou lá no site da calorias, vejo a caloria, né? Vejo essa quantidade de proteína e eu faço a minha própria dieta. Bem, isso é algo que a gente faz quando não tem como ir no profissional, né? Como às vezes a gente tá querendo fazer sozinho. Então, é melhor que se for fazer sozinho, que você entenda esses conceitos. Mas a gente tem que entender, gente, que alimentação, comportamento alimentar vai muito além disso. Tá? Vai muito além só de cálculo de proteína e vai muito além de calorias. Por que eu tô te falando isso? Para que a pressa, para que a ansiedade ela não acabe te corroendo por dentro, né? De uma maneira que você fique tão atento ali, eu tenho que emagrecer, passou esse mês, eu fiz certinho, e não emagreci os 4 quilos que eu queria emagrecer esse mês. Então, você precisa também observar como é que você tá, né? A sua composição corporal e também entender que o seu corpo, ele vai criando resistência a emagrecer, porque seu corpo ele está sempre buscando o equilíbrio. Então, se você está diminuindo a caloria, automaticamente seu corpo também começa a economizar mais energia. Então, tem diversas estratégias que são utilizadas nesse processo. Por isso que é bom um acompanhamento, tá? Um acompanhamento aí com o nutricionista, com o endocrinologista, para que você possa sempre estar refazendo estratégias e melhorando, tá bom? Elisa, mas eu quero fazer sozinha, né? Não tenho como investir em nutricionista, não tenho como fazer nada disso assim agora. Se você quiser fazer sozinha, você vai precisar, então, estudar sobre isso, tá? Entender muito sobre isso, porque realmente são estratégias que são muito mais complicadas, tá? Tá bom, Lisa, mas eu quero saber como eu faço para estabelecer minhas metas, né, de maneira bem realista e atingir. Então, tem essas duas formas, né, que eu te falei, de você ver quanto é que você vai emagrecer mesmo, se você comer aquela quantidade de calorias, e tem como você fazer esse cálculo no aplicativo Macros, né, que você vai registrando o que você está comendo, e você vai vendo se está ali aquela quantidade de proteína, né, pelo menos 1 grama de proteína por peso, por quilo corporal, se você está conseguindo atingir. Mas se você começa a observar que você não está conseguindo atingir, ou que aquilo ali está muito difícil, né, que está muito complicado você fazer dieta e que às vezes as coisas não estão funcionando, ou que, sei lá, Luísa, tô começando a fazer isso, eu tô vendo que não tá atingindo, saiba de uma coisa, antes de começar qualquer processo de emagrecimento, você precisa fazer um check-up, você precisa ir no médico, você precisa ver como você tá, como estão suas condições, como estão seus hormônios. Isso é importante, tá bom? Isso é importante até para você ter um ponto de partida e ver realmente no que você precisa melhorar, porque se a gente fica só pensando, né, no peso, só pensando na aparência, a gente esquece que o principal é a saúde, gente. E uma pessoa que está saudável, se ela come direitinho, ela vai emagrecer. E uma pessoa que não está saudável, o corpo não funciona da maneira correta, tá certo? Agora, Luísa, fui no médico, fiz check-up, fiz tudo direitinho, mas estou com dificuldade em seguir a dieta, estou com dificuldade em fazer. Um problema que eu vejo bastante que acontece é quando eu começo a emagrecer, eu vou e volto a comer tudo de novo. Eu vou e escuto alguém falar para mim que eu tô mais magra, parece que vira uma chavezinha aqui e eu volto a comer de novo. Aí você precisa realmente identificar quais são os pontos na sua rotina que estão te fazendo engordar novamente, tá? O que que estão fazendo, o que que acontece que quando a pessoa fala para você que você emagreceu, você de repente volta a comer mais e precisa voltar para aquele estado que você estava antes. Aí se você tem essa dificuldade, né, a gente realmente precisa conversar, né? Tem até o link aqui embaixo para agendar uma consultoria comigo, consultoria individual, em que a gente conversa, em que você vai passando as dificuldades e a gente pode ir encontrando planos que sejam melhores para você, tá certo? Mas essa é uma forma de você calcular a quantidade de calorias que você precisa consumir e fazer algumas metas, tá bom? Aconselho que você vá em profissionais de saúde, mas se você não puder, você pode começar a tentar por aí, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.